Israelenses e iranianos voltam a trocar ataques no dia em que o líder supremo do Irã deu um recado claro ao presidente americano Donald Trump. O Ali Khamenei avisou que qualquer bombardeio norte-americano ao país terá consequências irreparáveis. A tensão cresceu nos dois países no Oriente Médio e, por enquanto, existe essa dúvida se haverá ou não uma participação americana no conflito que envolve as duas nações, que não estão lado a lado, né? Não tem fronteira em Israel e Irã. E por isso, a guerra aérea é fortíssima. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Confira. Foi o medo que levou a israelense Tamar para os túneis do metrô. I feel scared. Pelo mesmo motivo, a iraniana Kirmisi deixou o país. Os sinais não são promissores. A mensagem do líder supremo do Irã de que seu país jamais se renderá foi endereçada a Washington. O que eles vão sofrer será muito maior do que o Irã sofrerá. Os danos serão irreparáveis, disse Ali Khamenei sobre a hipótese de um bombardeio dos Estados Unidos. O presidente, que tinha exigido rendição incondicional do Irã, deixou no ar a pergunta se vai atacar o país. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Ninguém sabe o que eu vou fazer, afirmou Donald Trump, que disse também que os iranianos queriam ir até a Casa Branca para conversar. Nenhum oficial iraniano jamais pediu para rastejar nos portões da Casa Branca. O Irã não negocia sob coação, disse a mensagem da missão diplomática do país na ONU. Aqui na Europa, a maior parte dos países tenta se equilibrar entre o que vem como uma necessidade de limitar o poderio militar do Irã e a precaução de não criar uma situação que traga ainda mais instabilidade para a região. A saída é a negociação, algo que parece muito difícil no momento. Mas nos bastidores diplomáticos, Alemanha, França e Reino Unido fazem movimentos para que o Irã mostre que, de fato, está disposto a abrir mão da fabricação de uma bomba atômica. O que se vê dos estragos em Israel e no Irã é o que passa pela censura dos dois países, que alegam questões de segurança para proibir a divulgação de alguns materiais. O Irã confirmou que 2 bancos do país foram hackeados e publicou imagens de um drone israelense que derrubou. Israel divulgou os vídeos que mostram seus jatos decolando e o que, segundo Tel Aviv, é o ataque à infraestrutura militar iraniana, incluindo 5 helicópteros. Demonstrar força e superioridade é uma batalha à parte, na guerra que, por enquanto, não abriu espaço para a diplomacia. E na manhã de hoje, pelo horário de Israel, ali por volta de 7h30 da manhã, o piauiense Brito Silva registrou um ataque, né, que aconteceu lá na região de Israel, onde ele está, né, que fica mais ao sul de Tel Aviv. Ele registrou o resultado de mais um ataque que aconteceu lá na região. Tem um vídeo, a gente vai mostrar nesse momento a situação, né, vivida por ele hoje pela manhã. Vamos ver. 7h30 da manhã de quinta-feira. Caiu um míssil muito próximo da minha casa. Está aí o registro dessa movimentação. Portanto, o Brito Silva, que é designer de moda, mora em Israel há 8 anos, né? Traz aí para a gente esse vídeo que mostra a situação de tensão lá na região onde ele mora, na cidade de Bat Yam. Deixa eu fazer um contato, então, com o Brito Silva, ele está aqui ao vivo com a gente. Brito, uma ótima tarde para você aqui no Brasil, né? Aí já deve ser noite na região onde você está. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse vídeo e, principalmente, que região é essa? Estamos falando de uma região de moradias, de casas, tem apartamentos ou uma área militar? O que é que levaria a um ataque nessa região? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A questão maior aqui é que é o seguinte: nós, israelenses, e o Estado de Israel, o Exército, está focando exatamente em bombardear a questão do armamento do Irã. Enquanto o Irã
ele foca em bombardear as cidades. Então, nós estamos aqui sendo bombardeados todos os dias, 3 a 4 vezes por dia, durante a noite. As sirenes soam, e nós temos que nos abrigarmos nos abrigos. E essa situação tem trazido uma série de problemas para a população, porque o Irã, ele ataca a população, os civis, e nós estamos diretamente afetados com isso. Quando acontece de se acionado um alerta ou quando vocês ouvem uma explosão, que tipo de medida vocês tomam? Bom, em primeiro lugar, nós recebemos um alerta no telefone, no celular, uma mensagem. Logo em seguida, as sirenes tocam e imediatamente nós temos que procurar o abrigo mais próximo. E dentro do abrigo, nós temos que esperar mais ou menos 10 minutos. Do abrigo, a gente consegue ouvir as explosões. Geralmente, os mísseis são abatidos pelo Kfat Barzel, que é o sistema de defesa de Israel. E, infelizmente, nesses últimos ataques, estão caindo mísseis nas ruas, nas casas. Hoje mesmo, um hospital na cidade de Beersheba foi atingido e a gente está passando por isso. Infelizmente, o nosso sistema de defesa é muito eficiente, mas os armamentos que o Irã está usando são armamentos muito potentes e é a primeira vez que nós estamos passando por essa situação. Como é que são os abrigos para onde vocês vão? Quem é que administra esses abrigos? Bom, os abrigos, o país inteiro ele está preparado para esses conflitos. Então, existem abrigos em todos os lugares, em todos os pontos, nos prédios, nos pontos de ônibus, nas escolas, em todos os lugares existem abrigos. Então, você tem que procurar o abrigo mais próximo de você. Não há muito tempo. Às vezes, você tem 30 segundos, 1 minuto para poder se proteger até o míssil ou atingir o solo ou ser interceptado no ar. Então, todos os lugares têm abrigo e a prefeitura, cada prefeitura é responsável para organizar os abrigos. Quanto mais abrigos, melhor, porque os ataques são muito intensos e não temos muito tempo de correr, de nos abrigarmos. Aí onde você mora, na sua casa, vocês têm abrigo perto? Quanto tempo leva até chegar a um abrigo seguro? Então, aqui no meu prédio tem um abrigo no prédio mesmo. Então, quando a sirene toca, a gente tem que descer. É proibido usar elevador nesse momento. Nós descemos pelas escadas e nos abrigamos. O abrigo ele fica abaixo do prédio, então ele é muito resistente. E nós esperamos até o momento entre 10 minutos para poder sair. Mas o meu abrigo específico fica no meu prédio. Quando você fala a respeito de segurança, qual é a percepção que vocês têm aí? É que se houver uma participação, por exemplo, dos Estados Unidos, vocês se sentem mais seguros ou vocês estão com receio de que eventualmente notícias assim cheguem e possam agravar o cenário? Qual é a percepção de quem mora em Israel sobre esse assunto? Então, a entrada dos Estados Unidos nesse conflito é decisiva em 2 ocasiões. Primeiro, os Estados Unidos entrando, nós temos a esperança de que o conflito se encerre quanto antes melhor, porque os Estados Unidos podem entrar com força total. Porém, se os Estados Unidos entrarem, os aliados do Irã também podem decidir entrar na guerra. E aí o conflito se escala. Então, nós não temos exatamente certeza do que pode acontecer. Existe essa incógnita a respeito do que pode acontecer. O Irã tem seus aliados, tem a Rússia, tem a China, tem outros aliados que podem entrar na guerra e o conflito pode se estender por muito tempo. Então, a entrada dos Estados Unidos ela pode ser decisiva nessas duas situações. Você sente vontade, desejo de voltar ao Piauí? O que é que levou você até Israel? Bom, eu me converti ao judaísmo, eu passei a estudar judaísmo, eu nasci no Piauí, nasci em Teresina e nasci cristão, e aí eu decidi estudar judaísmo,
e me converter ao judaísmo. Eu fiz isso, fui para São Paulo, fiz a minha conversão em São Paulo, depois eu dei entrada na documentação para poder migrar para Israel, cheguei a Israel como cidadão judeu, e aqui eu estou vivendo já há 8 anos, e eu não tenho vontade de deixar esse lugar, porque foi o lugar que eu escolhi, foi o povo que eu escolhi, foi a religião que eu escolhi, e esse povo é um povo muito abençoado, muito maravilhoso, um povo que ama a paz, ama a vida, e infelizmente nós temos muitos inimigos que procuram nossa destruição, mas nós temos o nosso exército, nós temos o nosso Deus que está sempre ao nosso lado, e essa foi a minha decisão de me converter ao judaísmo e de seguir essa fé, seguir essa religião. Bom, Bat Yam, cidade onde você está, fica a quantos quilômetros de Tel Aviv? É do lado, é uma cidade colada com Tel Aviv, é muito próxima, é uma cidade colada com Tel Aviv. Olha, eu quero agradecer a você, muito obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado por nos atender. Eu gostaria de desejar, né, que vocês tivessem aí a melhor sorte possível e que a gente possa assistir o fim desse conflito o quanto antes. Muito obrigado por nos atender. Um abraço para vocês. Muito obrigado.